primeiros meses de 2021. A segunda onda de Covid é avassaladora. Brasil e Portugal choram seus mortos e pedem e imploram por vacinas. Mulheres se unem para apontar a doença do confinamento, liderada pela subida vertiginosa da violência contra nós. Porque se é contra uma mulher, tem que ser contra todas. Unissex entra no ar. Hoje vamos falar sobre as dores da mulher e por isso lembramos de trazer 3 especialistas. É isso mesmo, 3 especialistas. Não somos especialistas em doutorados nem nada disso, somos 3 mulheres. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite às 3, a mim também. Bem-vindas. Eu queria começar por fazer uma pergunta às duas e começo pela Cláudia. Muitas vezes as mulheres, e aqui é em sentido global, as mulheres não têm noção, como é que dizer isto, na educação delas, elas viram a mãe a ser agredida, a ser maltratada, a vizinha, a amiga, enfim, o mundo para elas é um mundo onde as mulheres não são bem tratadas. Eu queria que vocês me ajudassem, as duas, a dizer, como se estivéssemos a falar para essas mulheres. Elas têm uma aprendizagem em que é normal o marido gritar, é normal o marido não ajudar em casa, é normal o marido às vezes dar um empurrão, enfim. Como é que vocês dizem, queria que a vossa ajuda para falar para essas mulheres e dizer, ajudá-las a fazer uma marca anterior? Que outras referências vocês dão? Qual é o limite para as mulheres dizerem não? O limite devia ser logo que a mulher sinta que está a ser desrespeitada ou que está a ser invadido o espaço de conforto dela, não é? E esse limite pode ser diferente de mulher para mulher. Nós temos todas níveis diferentes de tolerância e até a nossa própria... Aquilo que para uma mulher é considerada agressividade, devido ao seu próprio feitio, para outra pode não ser, mas a questão é que se para uma mulher o facto de erguer um bocadinho a voz já está a entrar naquele espaço que a está a intimidar, que a está a fazer recuar, encolher-se, então o limite é já aí. Outra mulher até pode conseguir argumentar ao mesmo nível, não é? Conseguir discutir à mesma altura, levantar mais a voz. E aí, então, se estiverem a debater de igual para igual, é uma forma de discussão, não é? Não interessa se é melhor ou não. Agora, eu acho que é muito difícil. Eu não sei se posso só aqui falar de um episódio rapidamente. Nós tivemos no meu trabalho alguma situação, agora, no ano anterior ao da pandemia, talvez, tive uma colega que foi agredida, foi agarrada por um colega de trabalho. E ela demorou muito tempo a conseguir falar sobre isso. Nós notamos que havia qualquer coisa errada com ela, inclusive pôs baixa e assim, mas não conseguiu, demorou a falar sobre o assunto. E depois houve um dia que ela me chamou e que me contou o que se tinha passado. E eu disse-lhe que eu achava que ela devia imediatamente denunciar a situação, que era inadmissível, que não podia deixar para passar. Mas e depois concluímos falando com vários colegas que esse indivíduo já tinha tido comportamentos inapropriados com várias pessoas. Até tinha tido comigo também uma vez. E é aquela coisa que nós ficamos assim, que as mulheres tendem a desculpar e pensam que se calhar sou eu que não estou a perceber bem, ele disse isto, mas eu é que interpretei de outra maneira, se calhar fui eu que pus a jeito para ouvir este comentário. Eu acho que isto é uma coisa de tal forma enraizada, vamos deixando de passar e passar e passar. E aquilo que se passou comigo foi assim um comentário, foi uma coisa ligeira, e estas situações foram escalando, e quando chegou a ela, já foi uma situação em que ela foi efetivamente agarrada e apalpada e teve medo de não conseguir sair do carro, portanto uma coisa com uma dimensão muito maior. E eu fiquei a pensar, quer dizer, se calhar se eu tivesse denunciado naquela altura, se eu tivesse erguido a minha voz, a coisa não ia escalar
não é? Portanto, eu acho que é nesse momento, no momento em que nós sentimos o primeiro desconforto, nós temos que levantar a voz. Porque pode acontecer pior connosco, pode acontecer pior com uma amiga, e aquilo que nós, quando não erguemos a voz, estamos a dar a ideia ao homem que ele pode sair impune com a sua agressividade. E não podemos admitir uma coisa dessas. Eu falar de uma maneira bem rápida, para a mulher ficar atenta ao não. Quando ela diz um não, o não tem um motivo. Se o homem segue em frente apesar do não, ela tem que ficar já com a luz vermelha piscando. A segunda coisa, você interagir, se relacionar com homens, não estou falando namorar, se relaciona mesmo profissionalmente com homens, não significa que você seja submissa nem subalterna. Vocês têm uma relação afável, amigável, de colegas de trabalho, ou uma relação de paciente-terapeuta, não importa, mas você não é nem submissa nem subalterna. É uma relação entre pessoas, por isso é uma relação igual. Se você começa a perceber que o homem acha que ele está num patamar superior apenas pelo fato de ser homem, nossa, vai chegar uma hora que eu começo a me distanciar e a criar um limite que vai ficar cada vez mais visível para ele. E é uma coisa que eu pelo menos gosto de evitar, porque é chato você ficar criando barreira o tempo inteiro. Vou mudar o fuso, vou mudar o foco. Os homens são educados de uma determinada maneira que muitas vezes leva a estes resultados, e eles muitas vezes, muitas vezes não percebem a educação que tiveram, eles não percebem, infelizmente não percebem o que estão a fazer de errado, e portanto eu queria pedir a vocês as duas que, como mulheres, o que é que vocês gostavam de dizer a esses homens? Isto é, outro dia falaram do drone de uma maneira muito interessante. Disseram que o drone, não é? Que aquela forma de filmar que existe agora nas alturas, não é? Uma pessoa disse, o drone agora mostra aquilo que ninguém via. E, portanto, nós vemos um outro mundo. Então eu pergunto à Cláudia e à Ana, como é que vocês podem ajudar os homens a eles verem aquilo que eles não veem? Eles acham que estão certos, eles acham que as mulheres é que estão a ficar... As mulheres estão agora a ficar muito esquisitas e não pode ser. O que é que vocês diriam a eles para eles se verem de uma maneira mais real? Eu acho que aqui, em Portugal, pelo menos, eu acho que a geração dos meus filhos, portanto, o meu filho tem agora 21 anos, que é a primeira geração que tem interiorizada a igualdade entre os homens e as mulheres. Não sei se os jovens são todos assim, não é? Não, sei que não são, porque também temos outro lado em que se vê que realmente que há até o bullying no namoro e assim uma série de situações. Mas eu acho que primeiro tem muito a ver com a educação que eles têm desde pequeninos. E eu li uma frase muito engraçada no outro dia que dizia assim: I pray my son is never the reason someone's daughter is questioning her worth. Portanto, eu quero que o meu filho nunca seja a razão para a filha de alguém questionar o seu valor. E eu acho que isso é uma coisa que nós temos que cultivar nos nossos meninos, nos jovens, nos rapazes, desde que eles são pequeninos, não é? E que a casa é a casa de todos, que a irmã tem os mesmos direitos e os mesmos deveres que ele tem, que as tarefas são para ser partilhadas. Eu vivi muitos anos sozinha com os meus filhos, tinha um rapaz e uma rapariga, e eu lembro que, por exemplo, à quarta-feira, à tarde, que era o dia que tinham aulas, era o dia que nós fazíamos a limpeza da casa. E nós dividíamos entre os três. E eles, pronto, claro que adaptando à idade, mas ele aspirava e mudava a cama dele e fazia. Portanto, as tarefas domésticas eram uma coisa que era dos três. Ele não era diferente porque era menino, não era diferente da irmã. Eu acho que esse respeito e esse dever, a igualdade se cultiva desde pequeninos, tem que ser desde pequeninos. Desde pequeninos eles têm que aprender que são iguais. E aquelas pessoas que não tiveram essa educação,
o que é que nós ainda podemos abrir os olhos, digamos assim, mostrar-lhes o que está errado. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Eu tenho dúvidas se há pessoas que ainda conseguem abrir os olhos. Tenho algumas dúvidas, não sei. Mas... se eu pudesse falar alguma coisa para ajudar os homens, eu diria que a mulher não faz parte do conteúdo ter. Ele não tem posse. Não é uma coisa que pertence a ele. Quando ele casa, a mulher não passa a ser parte dos bens que ele adquiriu, ou que ele vai adquirindo no curso da vida. Para ele lidar muito bem com a palavra posse, porque a palavra posse explica muita coisa sobre violência sobre a mulher. Porque ele, a partir de um dado momento, acha que tem o espaço donatário, vamos dizer assim, eu não sei se essa palavra pode ser bem empregada, de dizer, você vai sair assim? Você vai sair com esse decote? Jura que você vai sair com esse short? Como se a perna dela, o colo dela fosse uma extensão que atingisse a ele, que fizesse parte dele, a ponto dele achar que tem o espaço de perguntar coisas assim. E se a mulher dá esse espaço, se a mulher cede, e a palavrinha que eu dou para a mulher, vou dar até uma palavrinha para a mulher, é limite. Tem que ter um limite aí para dizer, opa, peraí, não entendi, o short é seu? Você que vai sair com ele? Você quer o meu short emprestado? Se ela não dá o espaço do limite, ele vai entender que ele tem mesmo a posse, que eu acho que é a coisa mais séria. O clique dos casamentos, o clique dos namoros, é o homem subentender por alguma coisa que a gente não diz. Eu não acho que a mulher fale isso de propósito, mas dentro da cabeça do homem há um gatilho que faz com que ele entenda uma coisa por outra e a partir daí começa a reagir como se ele fosse dono de uma coisa que não tem dono. Cada ser humano é dono de si mesmo. Estamos a caminhar para o fim. Vou começar a fazer rápido, né? Vou começar a fazer as perguntas finais para vos dar um pouquinho mais de tempo. Convém não esquecer, vocês já falaram disso, que há homens que são sensacionais, há homens que são um verdadeiro exemplo, que são pessoas incríveis e, portanto, nós não estamos só a apontar o homem, estamos a apontar aqueles que realmente complicam muito a vida de toda a gente. Eu ia-vos fazer uma pergunta que tem a ver com o seguinte: se vocês tivessem, se o Euromilhões desse a resposta para estes problemas, isto é, o sonho, queria que vocês dessem uma resposta que é uma parte eu sonho, eu tenho esperança que um dia aconteça aquilo que para mim seria o paraíso. Isso é uma coisa que eu vos peço. E a outra é, o que é que se pode fazer hoje, já, na sociedade, nas televisões, onde vocês quiserem, na casa das pessoas, das mulheres, dos homens. Portanto, uma coisa prática, para agora, para ontem, e uma coisa de desejo, que às vezes pode ser que o universo ouça, e quem sabe isso aconteça. Cláudia. Coisa prática, eu acho que é as mulheres não se calarem mesmo. Não dizerem que não, tanto para elas próprias, aquilo que a Ana estava a falar há bocado é muito verdade, esse tipo de ascendente que os homens têm sobre as mulheres. Vais sair assim, mas porque é que tu vais sair com não sei quem? Quer dizer, para um homem quase sempre é inconcebível que a mulher tenha um amigo, por exemplo, vai almoçar com um amigo que é homem, e as mulheres muitas vezes deixam de fazer porque acham que aquilo vai aborrecer o marido, depois vai levar a uma discussão, e a própria sociedade pode questionar, olha, aquela agora vai almoçar com um homem que não é o marido, quer dizer, tudo isso é mal visto e as mulheres continuam a compactuar. Eu acho que as mulheres têm muita culpa dos comportamentos machistas, porque deixam acontecer. Portanto, eu acho que esse agora é o que nós temos que fazer, é parar de ser submissas, parar de nos reger
por essa mentalidade masculina que oprimiu as mulheres durante muitos anos e temos que fazer com que isso acabe. O sonho. Se nos saísse o Euromilhões, não sei o que é que podemos fazer, não sei se é uma coisa que se faça com dinheiro. Era uma expressão só de... Mas era bom que o nosso Euromilhões era chegar a uma sociedade em que realmente havia um respeito e uma igualdade e em que nós pudéssemos ver as mulheres em cargos de topo, as mulheres a liderar sem que isso fosse visto como uma ameaça. Nós aqui em Portugal nunca tivemos uma mulher como primeira-ministra, por exemplo. Quer dizer, e isso seria o ideal, era vermos que realmente que a nossa Assembleia estava dividida entre homens e mulheres, que os nossos cargos políticos eram tanto de homens como de mulheres. Isso era o nosso Euromilhões, acho eu. Bom, minha opinião é que a atitude prática que a sociedade poderia adotar desde agora é que as mulheres nunca esquecessem que são elas que educam os meninos. Então, se os meninos são machistas, as mulheres têm participação importante na perpetuação do machismo. Não há nada assim de grande filosofia, não, mas se você está andando na rua e se o seu filho quer fazer xixi, você vai procurar para ele um lugar para ele fazer xixi. Ele não vai fazer xixi no muro, ele não vai fazer xixi no pé da árvore, ele não vai ter atitudes que seriam diferentes daquelas que você indicaria para sua filha. Então, a sua filha quer fazer xixi, você não diz, pode arriar a calcinha aí que tá ok. Não, você vai procurar um bar, um restaurante, um lugar onde ela possa fazer o xixi. O menino também. Os meninos têm funções que são tão boas, a Cláudia falou disso, tão boas e importantes quanto a das meninas. Uma delas é arrumar a casa onde ele vive. Porque os homens não são filhos dos porcos, eles são filhos de pessoas. Eles não são diferentes. As casas não se arrumam sozinhos. Não aparecem robôs invisíveis que limpam a casa dos homens. Os homens têm que limpar a sua casa e têm que ter autonomia para arrumar a sua cama, lavarem sua toalha, verem se o lençol da cama está sujo ou se está limpo. Não é possível que um homem não tenha capacidade intelectual para fazer isso. Não fazer xixi na tampa do vaso. Não é possível que os homens não tenham capacidade intelectual de fazer xixi no buraco. São coisas que exigem muito pouco intelectualmente dos homens. Então, assim, fez xixi na tampa do vaso, os dois nasceram com mãozinhas, né? Limpam. Quando as mulheres sujam, elas limpam. Os homens sujam, devem limpar também, para ter a experiência, não apenas de sujar e de aparecer um duende encantado, que somos nós, para limpar. Não. Ele suja e ele limpa, ele tem que ter experiência. Os homens seriam muito menos obtusos, porque é quase uma coisa de uma pessoa obtusa, a quantidade de sujeira que um homem faz à toa, só porque eu não prestei atenção, eu não vi. Não vê sujeira? Peraí, gente. E por último, elas também ensinam os homens a se relacionarem. E se elas não se dão um respeito, se elas não se respeitam, aqui na Bahia tem isso, se respeite. Não é me respeite, mas a pessoa quando está numa discussão fala se respeite. É se respeite mesmo. Se respeite e dê o limite na hora certa. Porque se você não der o limite na hora certa, você perdeu o controle da situação. Bom, eu vou deixá-las, vou falar aqui, vou dar o meu recado, digamos assim, e depois vou pedir a cada um para dar a mensagem final. Portanto, eu-vos aqui uns segundos enquanto eu falo para pensar em alguma coisa que querem concluir, está bem? Então, eu diria também que, pela minha parte, que realmente os homens e as mulheres precisam de ser vistos como iguais, mas as mulheres precisam também, como vocês falaram muito bem, de provocar no homem esse olhar, porque se eu me rebaixo, se eu me inferiorizo, se eu me sujeito, a pessoa vai apoderar-se sobre mim, até pode nem ser homem que mulher, pode ser um colega de trabalho, uma colega. Portanto, essa distância que vocês dizem que fazem é dominar o espaço. Eu deixo invadir quando eu quero. Depois,
uma coisa que eu acho importante é que, principalmente nas mulheres, ser autónoma e independente. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Se a pessoa for independente, se a pessoa dominar o seu espaço, ela pode depois ter ações, dizer que não quer uma coisa. Quando a mulher fica subjugada ao dinheiro do homem, ao lugar onde vive como um homem, etc., ela fica com poucas escolhas. Depois aquilo que a Cláudia disse muito bem, que é a questão de os homens aprenderem a fazer tudo. A delícia de um homem que sabe cozinhar, que sabe tratar de uma casa, gente, é uma coisa incrível de ver. Isso é bonito, não é errado, é bonito. E, portanto, todas essas coisas são importantes e as mães têm um pouco mais de cuidado, as irmãs, as primas. Eu tenho um caso simples aqui, eu durante muito tempo aprovei o que fazia uma pessoa da minha família, um homem da minha família, eu não reparava nas coisas erradas que essa pessoa fazia, até que ela fez uma coisa errada comigo. E aí eu vi tudo, vi o machismo, vi não sei o quê. Portanto, a gente precisa estar mais atenta um pouco mais cedo. E desejar que de alguma forma esta conversa ajude algumas mulheres, e para nós já é uma maravilha. Então deixar as senhoras fazerem as conclusões, né? Cláudia. Eu acho que as mulheres, em vez de muitas vezes elas próprias terem atitudes de crucificar outra mulher pelos seus comportamentos, que é uma tendência muito feminina, deviam fazer um bocadinho nisso como os homens, que era unirem-se e serem defensoras umas das outras. Não permitir, não entrar naquele jogo da maldicência, que eu conheço uma que fez isto, ela é isto ou aquilo, porque mesmo as próprias mulheres crucificam a mulher antes de crucificar o homem em certas atitudes. E, portanto, eu acho que faz falta as mulheres unirem-se, estarem do mesmo lado e entendermos que nós temos que combater uma série de comportamentos e uma série de preconceitos masculinos e da própria sociedade, sem nos subjugarmos e sem termos medo de sermos julgadas por fazer aquilo que nós queremos fazer. Se nós queremos ir ao ginásio antes de fazer um jantar, se nós queremos dedicar-nos a um outro curso, se queremos ir jantar fora só com amigas, se queremos usar uma minissaia, é um direito nosso, são escolhas nossas e nós não temos que fazer aquilo que a sociedade machista assume que é aquilo que nós devemos fazer. E depois também com os nossos companheiros nas nossas casas temos que estimular essa igualdade. Também não podemos cair naquele erro de acharmos que nós somos a gerente da casa e temos que deixar para eles também, não é? Temos que deixar o espaço para eles, dizer, olha, eu hoje não posso, eu hoje tenho outras coisas para fazer e portanto hoje é contigo e tu tratas dos filhos e tu fazes o jantar e tu organizas, não perguntes o que é para fazer. Tu sabes, vives cá em casa, portanto hoje fazes tu porque eu estou ocupada. E acho que temos que cada vez mais conquistar esse tipo de igualdade no nosso dia-a-dia. Portanto, tem que ser igual. Não pode ser sempre a mulher a assumir que se há uma crise doméstica, a mulher tem que ir a correr resolver. Não, se a mulher está ocupada com outra situação, o homem resolve. É como a Ana estava a dizer, tem as mesmas capacidades, tem o mesmo grau de inteligência, portanto pode resolver. Não tem que ser a mulher a largar aquilo que está a fazer e ir a correr. Acho que isso são dois pontos que são importantes nós definirmos para depois crescermos enquanto mulheres no nosso espaço. Maravilha. Minha última fala é que as mulheres percebam que as relações humanas não se compõem de grandes coisas, mas de muitas pequenas coisas reunidas. Então, ficar atenta aos detalhes é uma coisa muito importante. Ela é afável ou ela é submissa? São detalhes que é importante que a mulher defina dentro de si mesma, porque não é que a gente agora vai dizer não vou pegar nenhum copo d'água, não tem nada a ver com isso. Nós podemos ser afáveis, conviver, não custa nada você levantar e pegar um copo d'água, mas essa não é sua obrigação.
Isso tem que ficar claro. Você faz porque as relações humanas são de troca, mas se só você faz parte da troca, luzinha amarela, faça uma escala de luzes na sua cabeça para você, quando você perceber que a sua luz está ficando amarela, sinaliza. Não é que o homem é mau, não. Às vezes a pessoa perde a mão e quando você dá um sinal, a pessoa percebe e imediatamente ela volta para a posição que é mais confortável até para as duas pessoas. Porque, de uma certa maneira, eu não acredito que essa posição do poder déspota seja uma coisa que gere eterna satisfação ao homem, porque um homem déspota, ele tem outras mulheres na rua, ele não fica satisfeito não com o que ele tem em casa, porque aquela é tão submissa que ele vai procurar uma mulher que lhe discuta e que o trate igual para igual na rua. Então, assim... Isso dava outro programa. Dava outro programa. Porque é que as pessoas casam se o interesse está fora do casamento? É uma coisa que me deixa um pouco... E não... Deixa eu falar uma coisa para as mulheres, não sintam dor. As mulheres não podem sentir a dor sozinhas. É muito, muito importante, porque dentro desse processo todo nós sentimos dor. A gente está trabalhando com o cara resolve passar a mão na gente, nossa, isso dói, é humilhante. Os homens não podem deixar de pensar nisso, porque para eles pode ser uma cantada, uma brincadeira. Não é, é uma agressão, não é. É uma violência, não é ofensivo. E a mulher tem que fazer um esforço enorme para gerir aquilo que vai vir daquela mão. Se ela fizer um escândalo, o que é que o chefe vai dizer? O chefe vai acreditar nela? Não vai acreditar não. Os homens não sabem como a cabeça das mulheres funciona a 1.500 km por segundo. Gerindo a crise que elas imaginam que vão acontecer. É por isso que os homens se dão bem. Se as mulheres fossem iguaizinhas aos homens, ele ia tomar uma bolacha na cara, no instante acabava a briga. Porque é assim que os homens agem. E só, porque eu fico bem exaltada com essas coisas, é porque os homens não conseguem imaginar o mal que eles fazem. Cláudia, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho muito engraçado, é verdade. As mulheres ficam a pensar naquilo e para eles até já acabou, já fizeram e já está. E às vezes, se calhar, devíamos reagir logo na hora, assim a quente. É isso que nos falta também. Bom, vou dar por finalizado. Acabou. Mas a gente estava a começar e acabou. Quem sabe a gente ainda faz outro, não é? Obrigada por terem estado desse lado e beijinho para todos e para todos.